Boa tarde, Bahia. No ar, encontro marcado. Hoje temos a grata satisfação de receber o Dr. Fabrício Mascarenhas, cirurgião vascular e endovascular do Instituto Cardiopulmonar. Vamos conversar de alguns problemas que surgem na vida das pessoas e nada como uma boa orientação. Dentro de instantes. Mas, doutor Fabrício, como dizia eu na abertura desse programa, a satisfação de recebê-lo para conversarmos a respeito de sua especialidade e daquilo que mais você encontra na sua vida profissional. Então, eu queria dizer a você, primeiro, nessa sua vivência de patologia destacada da especialidade, o que é que você encontra com mais frequência no seu dia a dia? Bom dia a todos, é um prazer estar aqui, agradeço o convite. Dentro da nossa especialidade, uma especialidade de cirurgia vascular, uma especialidade muito ampla, que envolve uma série de patologias, né? Desde as doenças venosas às doenças arteriais. Em termos de prevalência de doenças específicas, é uma gama de doenças, não teria como dizer para o senhor exatamente cada doença. Pelo menos, mas assim, no consultório, uma frequência muito grande de pacientes que têm doenças venosas, as famosas varizes dos membros inferiores. Essa é a patologia que mais encontramos. Não podemos esquecer, obviamente, das doenças de cunho arterial, os aneurismas, as dissecções, as doenças arteriais periféricas. Agora me diga uma coisa. No meu tempo passado, que a gente não tinha os recursos para que os diagnósticos fossem feitos, né, dessa questão das imagens, que hoje trouxe, digamos, um benefício muito grande e induziu o médico a chegar a um diagnóstico mais perfeito. Pergunto eu, é verdade esse procedimento que hoje a imagem está trazendo ao especialista? Sem dúvida. Eu admiro muito os médicos que faziam a medicina sem os meios de imagem que a gente tem hoje em dia. Os métodos de imagem invasivos e não invasivos, eles muitas vezes definem um tratamento adequado, definem a forma de condução dos casos dos pacientes e tem, obviamente, um diagnóstico muito mais preciso do que apenas o exame clínico. Então, essa foi a grande revolução da medicina nos últimos anos, a meu ver. Exames de imagem de alta definição, onde a gente consegue fazer reconstruções tridimensionais dos órgãos, programações cirúrgicas de uma forma muito mais eficaz, sem dúvida. Eu estava me lembrando que até um fato familiar na época, que se chegou ao diagnóstico preciso que era uma trombose vascular. Mas não é, digamos assim, da perfeição que hoje, quando já vem para você, me permita, pelo coleguismo, claro. Então, que já vem mais ou menos estruturado o que você tem de ver ali, não só pela parte clínica de condução, como na parte cirúrgica, como você tão bem faz. Agora, eu queria só que você definisse para nós e para os nossos telespectadores a história da cirurgia vascular e endovascular. A cirurgia vascular é uma especialidade que trata os vasos do corpo de uma maneira muito geral. Então, é a especialidade que busca o tratamento das doenças arteriais, das doenças venosas e das doenças linfáticas.
Com o avanço da medicina e os métodos de imagem que eu havia comentado há pouco, existe uma necessidade da especialidade de fazer um tratamento menos invasivo e com catéteres e fios e sem cortes. A gente consegue fazer um tratamento de patologias muito complexas, como os aneurismas de aorta abdominal. Isso mudou a história natural da doença, mudou a morbimortalidade, ou seja, o risco desse procedimento. E a cirurgia endovascular ela veio com esse intuito de implante de stent em artérias entupidas, implante de próteses em locais onde existe uma dilatação, embolização de lesões tumorais, embolização de sangramentos, tudo isso guiado por aparelho de radioscopia, sem cortes. Isso aí realmente é um avanço muito grande, não é verdade? Porque você foge um pouco dessa parte de fazer as incisões para que isso pudesse ocorrer, não é verdade? E me diga uma coisa, e nessa parte, isso eu queria lhe perguntar, dessa questão desses meios mais de endovascular, porque a cirurgia vascular realmente também é feita. Hoje, me lembrei de um fato. Antigamente, quando você tinha algumas varizes, me lembro bem disso, embora não fosse da minha especialidade, mas que na minha especialidade ocorria, porque questão das gravidez, né? Claro. Então, o que eu queria lhe perguntar, então a veia safena, praticamente a safenectomia, a retirada da veia, era algo que vinha logo em primeira mão. Agora, já há conservação da safena para servir, digamos assim, de um recurso para fazer uma ponte de safena, né? Como é que você vê isso hoje nesse contexto? Na verdade, nessa época que a safena era retirada de maneira indiscriminada, entre aspas, né, de uma forma contínua, era porque não existiam métodos diagnósticos precisos. Então, era a forma que o cirurgião tinha de melhorar aquele tratamento. A safena doente, essa precisa ser realmente retirada. E ela não serve como substituto arterial. Seria claro. A ponte de safena, que pode ser uma ponte na perna também. Hoje a gente tenta preservar a safena o máximo que for, que for possível. E o tratamento deve ser feito de maneira muito pontual, né? Em alguns casos específicos, a safena vai ser tratada. Hoje existem novas técnicas de tratamento de veia safena, sem a necessidade de cirurgia também, né? Com utilização de espuma, laser, radiofrequência, são vários métodos que somados podem melhorar diminuir a possibilidade desse paciente necessitar de fazer uma safenectomia aberta, com tempo de recuperação mais precoce, etc. O laser também, então, veio com um artifício muito importante para, sem dúvida, digamos, para toda a medicina, sem não é dúvida, verdade? Sem dúvida. Porque você pode fazer. Agora, eu gostaria que você detalhasse um pouquinho o que eu vi você falando, e uma curiosidade é a questão da embolização. Esse processo de embolização, que aliás hoje é utilizado muito nessa questão da próstata, essa próstata traz, nessa sua patologia, eu já tenho lido muito artigo, que um dos métodos que às vezes faz é através da embolização, não é verdade? E na veia e tal também é processado assim, dessa mesma forma. Eu pensei que na glândula e tal você poderia barrar um pouco, digamos assim, a irrigação maior e tal, mas no próprio sistema venoso. Não, na verdade, são técnicas um pouquinho diferentes. A embolização já é um método um pouco mais antigo do que a gente imagina. A gente usa muito a embolização para tratar tumores no fígado, cânceres, principalmente o carcinoma hepatocelular, no intuito de controlar essa doença. Existe uma indicação hoje muito importante, que é a embolização dos miomas. As pacientes que têm miomas grandes, que necessitam, que desejam engravidar, que teriam uma indicação cirúrgica convencional, que seria a retirada do útero, podem se beneficiar da embolização. A embolização para a próstata é um método muito novo, a gente não sabe como que isso vai evoluir, mas é utilizado principalmente para os pacientes que têm hiperplasia prostática benigna.
mas os resultados ainda são muito incipientes. Tem um grupo em São Paulo que tem uma experiência maior no Brasil e eles estão desenvolvendo essa técnica, mas a medicina ainda não tem a resposta. Quando a gente fala de embolização de veia, aí teríamos pensando em embolização de fístulas arteriovenosas, malformações arteriovenosas. Quando eu comentei sobre o tratamento do laser, da radiofrequência ou da espuma, que é a ecoesclerose, seria uma embolização não com partículas, seria uma embolização mais com utilização de substâncias que levariam à esclerose desses vasos. Essa é uma diferença básica entre os dois métodos. É porque eu tive lendo, e acho que aquele nosso professor Miguel Struge, nessa área, é a pessoa que tem, digamos assim, uma maior vivência, né? E eu estava lendo um artigo que dentro desse processo era uma das modalidades que estavam sendo realmente utilizadas. E nessa questão de trombose, não só a trombose, que aliás gostaria que você explicasse também para o nosso telespectador o que nós chamamos de trombose, tanto no sentido do sistema venoso como do sistema arterial. Né? Quer dizer, o processo é o mesmo, só que muda o sistema, mas a interrupção é a mesma. Né? Sem dúvida. A trombose venosa, então vamos falar da patologia mais comum. Né? A trombose venosa nada mais é do que uma alteração do fluxo de uma veia. Então, o trombo, por motivos diversos, ele vai se alocar naquela veia e a veia para de funcionar. Quando ela para de funcionar, o que acontece é que o paciente vai evoluir com edema na perna, com dor importante. E o grande risco dessa trombose, principalmente dos membros inferiores, é quando um trombo desse sai da perna, de uma veia importante, e vai para o pulmão, formando a embolia pulmonar. E aí existe uma maior mortalidade associada com essa doença. Então, hoje a gente consegue diagnosticar precocemente essas patologias com Doppler simples, um exame não invasivo, e por conta disso talvez a incidência dessa patologia tenha aumentado, porque o diagnóstico tem sido feito de maneira mais eficaz. Quando a gente fala de trombose arterial, o sistema muda, como o senhor mesmo comentou. Quando é trombose arterial, falta oxigênio naquele tecido, o tecido tem uma chance de morrer, não significa que ele vai morrer, mas ele tem uma chance de morrer. E a gente precisa ter um tratamento, seja clínico, seja cirúrgico, de maneira rápida, para evitar a perda tecidual. Essa é a diferença básica entre as duas entidades. E a trombose ela pode acontecer em qualquer artéria ou veia do corpo. Isso é uma definição muito clara. Obviamente que a trombose venosa dos membros inferiores é a mais comum. Mas existe a trombose das veias do braço, a trombose de veias intracranianas, a trombose, enfim, de qualquer outra veia que tenha passagem de sangue. A maior frequência é membro inferior, Sem dúvida. Né? É mais ou menos isso. Isso é importante, essa explicação, porque talvez haja necessidade, que eu vou lhe pedir mais adiante, dos aconselhamentos para que essas coisas não cheguem a esse ponto, porque nesse caso a profilaxia é melhor do que ter o problema em si, não é verdade? E, digamos assim, nesse caso de trombose, vocês têm também uma frequência muito maior do ponto de vista de atendimento, não é? Ou não? Trombose venosa? De venosa. Tem. Hoje existe a população entendeu o que é a trombose venosa. Isso é muito importante. Acho que esse tipo de programa ajuda muito a esclarecer ao público que é uma doença que precisa ser tratada, que o tratamento melhora muito a qualidade de vida desse paciente e que evita complicações graves. A trombose venosa, ela tem associação com vários fatores de risco. Cirurgias, gestação, fatores inerentes genéticos, tabagismo. Então a gente tem que estar atento para esses fatores e, de uma forma geral, tentar prevenir para evitar que esse tipo de complicação aconteça. Agora me diga uma coisa, nessa parte também arterial, nesse contexto não cardíaco, né, é também muito frequente nas artérias,
digamos assim, de membros inferiores e coisa que o valha? Na verdade, assim, acredita-se que a doença arterial, que é a doença extracardíaca, ela é muito mais frequente do que a gente imagina. Só que ela é subdiagnosticada. Os protocolos hoje indicam critérios objetivos para que esses pacientes sejam triados, ou seja, esses pacientes sejam reconhecidos. E esse reconhecimento hoje é muito importante. Na verdade, quando a gente fala de doença arterial aterosclerótica, aí não vou entrar no parâmetro aneurisma e dissecção, a gente pode falar sobre isso depois. A gente imagina qualquer tipo de doença relacionada à aterosclerose, que é a presença de gordura e placas nas artérias do corpo. E é isso que a gente precisa prevenir. Essa é a maneira que a gente tem que encontrar de evitar que isso aconteça. Quando existe uma prevalência de doença arterial coronariana, por trás disso tudo vai existir a presença de doença carotídea, que é a responsável, em alguns casos, ou na maioria, por acidente vascular cerebral, o famoso derrame, e as doenças arteriais periféricas, são responsáveis pela boa parte de amputações, dificuldade de deambulação, de caminhada, etc. Então é uma patologia frequente que a gente precisa tratar, a gente precisa cuidar e tentar diagnosticar precocemente. Esse é o melhor remédio para esse tipo de doença. Porque o que a gente percebe é que isso tem trazido grande benefício, né? Para que, não só para o profissional, como para o paciente, né? Pela facilidade. Agora, uma pergunta só. O arsenal terapêutico que você tem na sua especialidade hoje, ele está mais ou menos surtido, digamos, de recursos variados para que você possa destinar para qualquer afecção, qualquer patologia que apareça, você sempre tem um arsenal terapêutico. Sem dúvida. Hoje, para fazer uma medicina de qualidade, a gente precisa estar num local onde exista uma estrutura médico-científica, né? A gente precisa que exista uma UTI de qualidade, um equipamento de diagnóstico de qualidade e médicos multidisciplinares. Acho que essa é a grande mensagem, discutindo o caso para tentar encontrar uma melhor solução. A gente hoje tem um arsenal terapêutico muito grande, conseguimos tratar patologias muito graves em pacientes muito graves e muitos pacientes evoluem de maneira muito satisfatória. Então essa é a grande mudança na medicina. E a cirurgia endovascular, que tínhamos comentado previamente, veio para isso. Em vez de grandes cirurgias demoradas, com grandes perdas sanguíneas, a gente consegue fazer a mesma cirurgia sem cortes e com um resultado muito satisfatório. Então essa a evolução da medicina trouxe isso de maneira muito precisa. Eu tinha outro dia ouvido falar e lido, talvez, não sei se isso seria por um lado uma profilaxia ou para uma investigação, quando se fala em rastreamento, não é? Esse rastreamento, ele é feito exatamente para você identificar a patologia, isso é preventivo também? Perfeito, perfeito. Essa pergunta é muito importante. No Instituto Cardiopulmonar foram criados protocolos específicos para tentar rastrear esses pacientes. Esses pacientes, eles existem e eles não estão subdiagnosticados, ou seja, eles não aparecem para o médico. E se eles não aparecem para o médico, a gente não consegue prevenir, na verdade. A gente trata a complicação. E é isso que a gente não quer. A gente quer orientar o paciente com um hábito alimentar adequado, exercício físico, cessar o tabagismo, evitar a ingestão de bebida alcoólica em demasia, tratar a obesidade, controle diabético, controle pressórico. Com tudo isso, nós conseguimos melhorar a qualidade de vida do paciente e diminuir a chance desse paciente vir a ter uma complicação muito grave. Agora, vocês, assim, nesse protocolo, vocês têm mais ou menos uma orientação para que o paciente deva fazer seu rastreamento de quando em vez, ele perceber o que é que está acontecendo, mesmo aqueles que são, digamos assim, têm saudáveis rígidos,
mas com algum problema, eu acho que de quando em vez é muito importante um rastreamento. Não é? Sem dúvida. O objetivo desse protocolo, na verdade, é fazer o rastreamento de 3 tipos de doenças. As doenças carotídeas, que são responsáveis quando existe uma placa de gordura dentro das artérias carótidas, são responsáveis pelos AVCs, né, pelos famosos derrames, popularmente falando. Os aneurismas da aorta, que é uma doença subdiagnosticada, certamente, e que a gente consegue, tratando esse aneurisma precocemente, diminuir a chance desse aneurisma romper. E quando ele rompe, as complicações são muito graves. E o terceiro tipo de doença que a gente procura rastrear são as doenças arteriais periféricas, que tem uma grande associação com doença coronariana e uma associação elevada com amputações de membros inferiores, dificuldades de deambulação, feridas que não cicatrizam. Então, os critérios que utilizamos são múltiplos, mas de uma forma geral, são os pacientes acima de 50 e 60 anos, que têm hipertensão, que têm diabetes, que fumaram ou já fumaram alguma vez na vida, mulheres que têm uma história familiar, acima de 55 anos, pelo menos uma vez esse exame deve ser feito. E o exame é simples, indolor, necessita-se de um ultrassom apenas, então é feito um Doppler das artérias carótidas, um ultrassom Doppler da aorta abdominal e um índice tornozelo-braço, que é feito no consultório com um pequeno aparelho, é feito uma medida de pressão na perna, a medida de pressão no braço, e existe um efeito comparativo e conseguimos definir o grau de doença arterial que esse paciente tem. E, na verdade, quando a gente fala de doença arterial aterosclerótica, a gente está falando de uma mesma doença, só que ela se manifesta em vários locais do corpo. Então, a artéria está doente por conta dessas placas de gordura, existe a obstrução do fluxo arterial, então a gente tem dificuldade de fluxo de oxigênio, basicamente, para as artérias das pernas, para as artérias que irrigam os órgãos do abdômen, para as artérias que irrigam o tórax, para as artérias que irrigam o cérebro, e são essas artérias que a gente precisa tratar, para evitar que esse paciente tenha um desfecho desfavorável. Agora você falou, eu acho que antigamente a gente percebia mais casos dessa arteriopatia periférica, que às vezes você estava precisando fazer até, digamos, alguma cirurgia, não é verdade? Para poder, porque aquele tecido já estava sofrendo gangrena, principalmente do dedo dos pés, né? Que nesses artérios precisava sempre esse cuidado especial. Parece que talvez com esses cuidados, com a medicação que se usa preventiva, né? Hoje aquela história do ácido acetil salicílico, hoje de você usar como essa prevenção, parece que isso melhorou muito esses casos, não? E você ter que amputar, fazer... Infelizmente, a gente ainda não conseguiu chegar ao nível que gostaríamos. Existem ainda as amputações por conta de morte tecidual, né? Como o senhor mesmo comentou, e isso deixa a gente muito insatisfeito. E é isso que a gente está tentando buscar, trazer esse paciente antes no consultório, explicar o que está acontecendo, orientá-lo para evitar que aconteça algo desse gênero. Os pacientes que têm necrose de dedos, muitos deles têm uma doença importante de oclusão das artérias. E se esse paciente consegue revascularizar essa artéria, muitas vezes essas amputações são chamadas amputações pequenas. Quando não se consegue fazer isso, ou quando a necrose ou a gangrena for muito grande, infelizmente esse paciente vai ter que ser amputado. É óbvio que hoje, com acesso aos medicamentos, a internet eu acho que orienta muito, às vezes de maneira correta, de maneira errada, mas pelo menos orienta os pacientes em relação a o que está acontecendo, quais são os medicamentos que podem ser utilizados. E, sem dúvida, o arsenal de medicamentos que a gente tem hoje para tratar o paciente é muito diferente. Então, o controle de colesterol, o controle da pressão, o uso desses antiagregantes, que é a aspirina e tem outros no mercado. E isso realmente muda a história natural da doença. E se a gente consegue detectar isso precocemente, todo mundo vai ser beneficiado, a população de maneira geral. Aliás, você focou bem a história do desagregante plaquetário, né? Porque que no final ia dar exatamente nessa patologia que iria acontecer, né? Eu achei muito interessante essas suas colocações, principalmente para os nossos telespectadores,
porque isso é uma forma, digamos assim, de chamar atenção para que se faça essa prevenção, não é? E principalmente aqueles que já têm o seu víciozinho de fumar, de isso e aquilo, de não se exercitar, não é verdade? Com certeza. Porque isso aí levaria essa ocorrência de patologias que, de outra forma, isso aí seria mais ou menos evitado. Agora, você, quando deu uma ideia que nós conhecíamos lá a clínica, que era uma clínica, um hospital, digamos, não de grande porte, da cardiopulmonar. Então, mas parece que agora ele foi muito mais ampliado e acredito até com mais especialidades dentro da própria patologia cardiopulmonar e passou-se para instituto. Como é que ficou isso? Na verdade, a clínica cardiopulmonar não existe mais há algum tempo. Hoje é um instituto, é um hospital grande que passou por uma reformulação há uns, talvez 8 anos ou 10, de transformar uma clínica que já era uma clínica muito estruturada, com um serviço de terapia intensiva, um tratamento de infarto, uma das clínicas que cuidavam da melhor forma possível os pacientes, e transformou-se num hospital com aparelho de hemodinâmica de última geração, com unidade de terapia intensiva de alta qualidade, e hoje o objetivo do Instituto Cardiopulmonar é crescer mais ainda. Vai se formar um prédio grande, com uma grande quantidade de leitos e com estrutura muito melhor para assistir a população. Esse rastreamento foi algo que nos deixou muito felizes, porque é uma forma de informar. Hoje, qualquer paciente que tem uma dor no peito, ele sabe que pode ser um infarto. Obviamente que ele não vai conseguir diagnosticar, ele precisa de ir no médico, mas se ele sente uma dor no peito forte, ele vai no médico e vai dizer, olha, eu acho que eu estou infartando. Muitas vezes é assim que acontece. Mas se o paciente sente uma dor forte na perna, ele não vai muitas vezes ao médico, ele não sabe que a doença arterial periférica existe, que ele pode ter uma complicação muito grave com essa doença, que é a perda do membro, que é uma incapacitação, uma dificuldade de fazer suas atividades de maneira rotineira. Então a gente tem que orientar os pacientes de saber. O paciente hoje que tem um AVC, um derrame, muitas vezes ele fica com um lado paralisado, esse lado volta e ele não procura o médico porque ele não tem a informação. A Sociedade Brasileira de Cardiologia tem um grande mérito nisso, porque a população hoje toda conhece o que é um infarto. Então o que a gente precisa é orientar, as pessoas saber que os acidentes vasculares existem e que se a gente trata eles de maneira precoce, a gente consegue prevenir ele com tratamentos com remédio, ou com cirurgia, ou com implante de stents, a gente consegue mudar a história natural da doença. Então esse é um mecanismo inicial do Instituto, outros certamente virão, com o intuito de informar a população sobre a doença arterial, que é subdiagnosticada certamente. Eu acho que você já detalhou muito, já informou, já aconselhou, não é? Como deve proceder. Você acha que ficou algum outro ponto que você gostaria, ao finalizar esse nosso bate-papo, que você gostaria de explicitar alguma coisa? Eu queria, na verdade, falar apenas que a gente precisa procurar essa patologia e evitar que isso já foi repetido algumas vezes aqui na entrevista, mas assim, de uma maneira geral, são métodos pouco não invasivos, indolores e de baixo custo. Então, o que eu acho que a gente precisa é procurar o especialista, conversar com o especialista, perguntar o que a gente pode fazer para prevenir, porque a medicina hoje é preventiva. Isso é um fato e que tem que ser assim, a gente tem que prevenir e evitar que o paciente tenha uma complicação. Mais ou menos isso. Eu queria, viu, Fabrício, ao término desse programa, prestar humildemente uma homenagem ao meu saudoso amigo, professor Celso Figueroa. Meu também. Que ele foi, na verdade, um patrocinador, um patrono, e fez uma equipe grande que o sucedeu
para esse trabalho, né? E eu quero aproveitar exatamente para lembrar desse nome, e estando com você, seria uma obrigação, primeiro pelo valor do seu trabalho, e segundo pela figura do profissional que era o nosso professor Celso Figueiredo. Sem dúvida, o professor Celso foi um ícone da medicina baiana, brasileira. Ele trouxe uma série de técnicas e evoluções que não se faziam na Bahia. Ele é um cirurgião vascular que nos deixou, infelizmente, que operava de maneira muito habilidosa e durante muitos anos ele conseguiu divulgar a especialidade dentro como uma formação cirúrgica, e nós só temos a agradecer ao professor Celso por tudo que ele fez, tanto como professor, como pessoa de caráter, de hombridade, e que desenvolveu a técnica operatória da Faculdade de Medicina. Então a gente só tem a agradecer, professor, só agradecimentos. Tá bom. Muito obrigado, hein? Muito obrigado ao senhor. Pela Agradeço sua a presença oportunidade. aqui para nós. Eu viu? que agradeço, viu? Obrigado.